Estamos de volta ao programa Eu Tu Elas, depois de 6 meses sem gravar, em oração, buscando do Senhor o que Ele queria. Como diz minha filha que está ali nos bastidores, Ele já falou o que Ele quer, agora a gente precisa saber o formato e estamos aqui para estudar e querer saber de você o que te agrada, porque o objetivo do programa Eu Tu Elas é te abençoar. E vamos começar esse episódio com uma convidada muito especial, uma mulher que me cativou de primeira, a Ju Araújo. A Ju é psicanalista, ela trabalha com inteligência emocional e ela vai dar um testemunho que a gente vai ficar aqui assim, ó, de boca aberta. Ju, querida, bem-vinda, obrigada. A gente se conheceu tão rapidamente, mas naquele dia lá no nosso grupo Mulheres em Oração, eu percebi a mulher de Deus que você é e na mesma hora eu não tive dúvida, eu falei, essa mulher precisa estar comigo, testemunhando, falando do que o Senhor tem feito na vida dela no programa Eu Tu Elas. Me conta, você é psicanalista, trabalha com inteligência emocional, é mãe de uma princesa, não é isso? Sim. Casada. Sim. Como é que o maridão chama? Marcelo. Com o Marcelo. O que mais que tem aí nesse currículo? Que eu li um currículo tão grande que eu não sei falar sozinha, gente. Primeiramente, é um prazer poder estar aqui no programa com você. Obrigada. E estamos aí à disposição daquilo que o Senhor tem para fazer através de nós. Amém. Então, se é para trazer bênção, edificar a vida das pessoas com esse testemunho, eis-me aqui. Amém. Né? Então, me coloco aí à disposição para que realmente esse testemunho possa edificar aí a vida de muitas mães, de muitas famílias. Então, né, deixa eu me apresentar. Se apresenta para nós. Eu sou Juliana Araújo. Eu sou, na verdade, a minha formação, né, é em direito. Então, eu fui advogada um tempo, eu tive um escritório de advocacia. Minha vida foi meio que ao contrário, na contramão, né? Normalmente as pessoas estudam, depois constituem as suas famílias, enfim. A minha foi um pouco diferente, mas vamos lá. Primeiramente eu empreendi, então eu casei muito nova e depois concluí minha faculdade de Direito, advoguei por um certo tempo e dentro ali da advocacia eu percebi que eu possuía habilidades para dirimir conflitos, inclusive eu tenho uma formação também em mediação. E dali eu parti para a psicanálise e através da psicanálise, dessa pesquisa do psique humano, do inconsciente, eu me apaixonei pela área do desenvolvimento humano e fui cada vez querendo mais. Aprofundando mais. Isso, então busquei aí vários cursos de formação em coaching, eu tenho aí algumas formações em PNL, coaching, sou Master Coach também e sou psicanalista clínica. E eu assim, tenho uma paixão por essa área, então eu também ministro treinamentos. Eu recentemente, há 1 ano e meio atrás, lancei o meu primeiro curso 100% online. Que bênção! Né? Só que... Aí, ó, fica a dica. É o MVS. Ô, Ju, e eu acho que essa sua vivência toda na sua área profissional tem tudo a ver com aquela perguntinha que você me falou nos bastidores, que é o que você viveu na sua história, do seu testemunho, que é o que a gente faz quando a gente está vivendo num momento de crise, né? Isso. A gente precisa ter inteligência emocional, a gente precisa buscar a sabedoria do Senhor, porque sozinha a gente não dá conta, né, Ju? Com certeza não, né? A própria palavra diz que quando somos fracos, aí é que somos fortes. Então eu tive a oportunidade, porque são nesses momentos de crise que Deus revela verdadeiramente o nosso caráter, a nossa identidade, e Ele nos capacita para poder fazer aquilo que Ele tem, né, como propósito para a nossa vida. E é tão incrível porque foi tão impactante, né? Eu vou contar aqui nesses breves minutos essas horas e esses 2 dias de aflição que nós passamos, eu e meu esposo, mas que teve um desfecho, né, aí muito maravilhoso, um verdadeiro milagre de Deus. E eu acredito que isso tudo veio para poder agregar, porque é na prova que o Senhor nos aperfeiçoa. Amém. E quando nós exercitamos a nossa fé,
Então a gente tem a oportunidade de colher os frutos e de ver a mão maravilhosa, grandiosa do Senhor, transformando toda a realidade. Na hora que a gente está passando a situação, parece que assim, né, que foi instalado o caos, que a gente nunca vai sair daquilo ali, que horas que a gente vai testemunhar o que o Senhor está fazendo, mas o Senhor faz, né, Ju? Faz. E eu, assim, sou a prova viva desse amor maravilhoso, dessa bondade, né, que nos alcançou. Mas conta tudo, que então eu tô curiosa, porque eu não sei, gente. Eu falei pra Ju assim, Ju, o Senhor vai colocar no seu coração o testemunho ou a palavra que o Senhor quer falar pra nós. E aí, a gente não conversou sobre isso depois. Ela falou, eu tenho um testemunho pra dar. E eu vim aqui, tô curiosíssima pra saber da Lulu. Conta aí o que aconteceu na vidinha da Lulu. Sim, então eu sou casada com o Marcelo, tenho 47 anos, né? A Maria Luana tem 8 anos de idade. E é uma bênção, é uma menina muito dinâmica, muito divertida. Foi aniversário dela, inclusive na semana passada, e é muito extraordinário, né? Ter essa oportunidade de vê-la crescendo. E a palavra de Deus diz que nós temos verdadeiros tesouros dentro de nós, né? Deus coloca em nós somos agraciados com os grandes tesouros do Senhor dentro de nós em vasos de barro. Então eu vejo assim, que a Maria Luana, ela possui aí um grande futuro pela frente. Né? E a minha oração é para que o Senhor realmente tenha um encontro verdadeiro com ela, para ela ser potencializada dentro daquilo que é a vontade de Deus. Mas então, né, falando aqui da Maria Luana, a Maria Luana é fruto de 5 tentativas de fertilização in vitro. Só na 5ª tentativa é que nós conseguimos engravidar. Isso já é um grande testemunho. Então só aí já tem um outro eu acompanho processo. Muitas mulheres que passam por esse processo, esse sofrimento de ter que esperar no Senhor. Sim. Esse momento de ser agraciada. É até importante você colocar, né, que é esperar no Senhor, porque às vezes as pessoas tendem a falar assim, mas foi através de tratamento, então não tem, é diferente, é como se fosse diferente de uma mulher que engravida naturalmente, né, sem precisar de tratamento. Só Deus, Ele tem o poder de soprar a vida, de nos tecer dentro ainda do ventre de nossas mães. Então eu sei que Ele sonhou com a Maria Luana, e eu sei que aquele processo, que foi um processo de amadurecimento, e foi um processo em que o Senhor me transformou, porque era um desejo grande do meu coração, e Ele só realizou quando eu entendi o propósito, que aquilo dali não era para satisfazer apenas uma vontade minha, era para mais, era para ela fazer diferença aqui nessa terra, nessa geração. Ou seja, nós somos os maiores treinadores dos nossos filhos. E o Senhor, antes de eu a ter, Ele já estava me treinando para conduzi-la no caminho que Ele tem para ela. Amém. Ela não é propriedade minha, ela é herança do Senhor na minha vida, então eu tenho, né, eu e o pai dela temos essa responsabilidade de conduzi-la. E por ter sido uma criança muito esperada, e o Senhor tratou isso no meu coração muito antes, corria-se um grande risco da idolatria, né, em relação aos nossos próprios filhos. Isso é um perigo. É um perigo. Então a gente sabe que Deus, Ele abomina. A gente tem que vigiar, isso, né? Porque como é a melhor coisa que existe na face da terra, eu falo assim, eu nasci para ser mãe, eu amo esse papel, eu sou grata ao Senhor todos os dias por ter me dado essa oportunidade, mas a gente tem que vigiar para não idolatrar os nossos filhos. Com certeza. Então imagina uma menina fruto de 5 fertilizações, tão esperada, né? Mas o Senhor já havia tratado o nosso coração, então a gente já estava bem no foco de que aquilo dali era algo que era do Senhor. Mas enfim, Maria Luana estava ali mais ou menos com 4 aninhos, né? Isso aconteceu há 4 anos atrás, em outubro. Eu estava voltando de uma semana extremamente intensa de um treinamento dentro da inteligência emocional, e nós estávamos imersos ali de 8 da manhã até as 10 da noite,
durante 6 dias e o último dia foi no sábado e no domingo era um dia de descanso. Então nós resolvemos visitar o meu irmão. O irmão mora no Alphaville. E então estava meu pai, minha mãe, meus pais na época moravam no Espírito Santo, então estavam visitando. E era um dia lindo, um dia super ensolarado, lindo. E indo lá para a casa do meu irmão, eu olhei no meu Instagram e me deparei com uma notícia que me abalou naquele dia. Foi uma notícia muito forte. A enfermeira que me ajudou no parto da Maria Luana, porque foi um parto natural, além de tudo, eu já tinha 40 anos, entrando, né, naquele processo de parto. E há 8 anos atrás nem era tão... Não era. Então isso aí já dá outro testemunho, porque como era algo que eu queria experimentar, e os médicos, não tinham tantos médicos na época que consideravam e que considerasse realmente essa possibilidade. Então eu procurei, né, um médico que me guiou durante esse processo, só que ele não pôde estar presente comigo no dia do parto, mas ele me recomendou uma enfermeira obstetra. Eu teria outro médico acompanhando, mas a enfermeira obstetra foi, e aquela mulher foi um anjo, e foi assim um diferencial muito grande, porque eu tive que ter uma intercorrência ali logo no finalzinho para ela nascer. E enfim, é outro testemunho, né? Então vamos nós estamos cheios. Eu falei que eu já vou ter que chamar a Ju de novo. E enfim, aquela mulher, ela foi um anjo nas nossas vidas. Foram 27 horas de trabalho de parto, só para vocês terem assim uma ideia. Mas muito bem, a Maria Luana muito bem, eu muito bem, mas enfim, foi algo bem assim intenso. E eu tive a notícia logo naquela manhã de domingo que aquela mulher tinha falecido. Tinha uma postagem dela, ela tinha falecido, ela tinha tido um câncer e faleceu, e aquilo ali mexeu muito comigo naquele dia. E ali eu fiz uma oração, ainda postei, sabe, algo referente a ela, em homenagem para ela e para a família, e seguimos para passar o domingo. E foi um domingo maravilhoso, foi assim um dia, pensa num dia ensolarado, lindo, Maria Luana radiante, ela ficava nadando com o cachorro do meu irmão, o cachorro, ela nas costas do cachorro, enfim, um dia lindo. Isso, quando foi lá pelas 3 horas da tarde, a gente estava no espaço gourmet, de repente eu ouço um grito contido, tipo, mãe, sabe, um grito muito abafado, contido. E a gente estava a poucos metros assim dela, e de repente meu pai, que estava na cozinha, estava mais próximo, aí ele grita, ele fala, meu Deus! E aí a gente levanta correndo, e quando a gente levanta correndo, todo mundo chega e encontramos Maria Luana desacordada, com uma poça de sangue muito grande e mais ou menos um furo no centro da testa que cabia o meu dedo mindinho assim lá dentro. Porque tinha um elefante que você falou, né? Uma estátua de elefante na casa. Aí aquela foi a nossa visão inicial. Então o que aconteceu? Aí ela puxou essa estátua de madeira de uns 25 quilos em média, como ela ainda pequena, e essa mesa mais alta, a estátua veio em cheio, e o rabo do elefante ele veio como uma flecha no centro da testa dela e furou mesmo, cabia assim, eu conseguia enxergar lá, e aquela, muito sangue, e ela muito mole, encontramos ela já desacordada, e naquele momento meu marido a carregou, e a gente correu e foi para a cozinha lavar a testa dela, e ela muito mole. E aí a minha mãe, minha saudosa mãe, que também daria outro testemunho, do que nós vivemos, ela faleceu por Covid, mas ela foi um diferencial também nesse dia, mulher de oração, de fé e muito perspicaz. Ela chegou e falou, olha, vamos chamar a ambulância agora, porque ela não morava em Belo Horizonte, ou seja, ela morava no Espírito Santo, mas todas as vezes que ela vinha visitar o meu irmão, por ela ser diabética, então já idosa, ela já ficava pensando ali na segurança. Uma mulher super prudente. E então, se não fosse ela ali, talvez nós não tivéssemos a iniciativa de chamar uma ambulância. Ela teve aquela iniciativa e a ambulância chegou muito rápido. E naquele momento ali que nós pegamos Maria Luana
e eu tentando reanimá-la ali. Ela estava muito mole, ora ela tentava abrir o olho e outros momentos ela desmaiava. Eu entrei na ambulância com ela e o meu esposo foi logo atrás de carro. E ali, logo quando a gente entrou dentro da ambulância, aí eu falo que são momentos que Deus nos capacita, porque eu paro para pensar hoje, e um dos maiores desafios que eu tenho na maternidade é conversar com uma menina de 8 anos, na linguagem dela. Porque tem que ser uma linguagem mais lúdica, a criança tem toda uma forma diferente de entender o mundo. Então eu confesso que mesmo eu, como psicanalista clínica, eu tenho essa dificuldade. É um desafio, né? Mesmo, e é um exercício, mas eu sei que isso para mim é algo que é mais, requer um esforço a mais. Mas naquele momento, algo veio sobre mim de uma forma tão assim, sobrenatural, que eu não conseguia pensar em outra coisa a não ser aquela semana intensa de treinamento. A gente teve muita aula de neurociência e eu ficava só focada nos estímulos ali da neuroplasticidade mental, e que o nosso cérebro ele tem uma capacidade incrível de se auto-regenerar. E aí, lá dentro daquele curso, a gente teve uma aula falando, né, dali dos ratinhos que foram submetidos a estímulos e outros não, como a atividade cerebral ela é diferente. Então eu não me vi ali como mãe, eu foquei ali nesse processo, e ali foi totalmente o Espírito Santo. E eu falava com ela de maneira lúdica: nós vamos passear agora, olha que incrível, você vai entrar numa nave espacial, olha que legal, quantos dedos eu tenho na minha mão, olha aqui, quantos dedinhos. Nossa, essa capacidade só do Espírito Santo mesmo, que a gente não tem nenhuma. Espírito Santo. E nisso ela tentava balbuciar, ela tentava abrir o olho para falar, e falava de maneira muito mole. E aí, nesse momento que nós entramos na ambulância, que eu fui falando com ela: olha que legal, olha isso tudo aqui, diferente, você vai ter uma outra história para contar, a gente vai ter um passeio que a gente vai chegar num lugar que você vai ver o tanto que vai ser divertido, e tentando levar dessa maneira leve, foi leve. E ela completamente ali, sem os sentidos, pupila dilatada, muito instável. E ela vomitou. Teve um momento que ela começou a vomitar sem parar e sangrava muito, né? Eu estava com a toalha encharcada. E ali ela começou a vomitar em cima de mim e de repente ela foi. Naquele momento eu fui no mundo espiritual. Eu bati o pé com uma... Não era eu, mas era assim, aquilo que eu acreditava. Era a minha fé em ação. Era o exercício da fé. Era o exercício da fé. E naquele momento eu reivindiquei as bênçãos de Deus sobre a vida dela. Sabe quando Jacó luta com o anjo? Eu naquele momento... Você suplicou ao Senhor. Eu supliquei. E eu falei: Senhor, eu sei que o Senhor não me deu ela para isso. Eu sei que o Senhor tem um propósito muito grande na vida dela. Pai, em nome de Jesus, traz a minha filha de volta. E nesse momento ela fez assim e voltou. Glória a Deus. E nesse momento a enfermeira que estava com a gente, porque só tinha eu, o motorista da ambulância e a enfermeira, ela começou a chorar. A enfermeira começou a chorar. E aí a gente voltou naquele exercício dos estímulos, e aí eu comecei a cantar para ela. E aí, quando eu não cantava, eu perguntava: qual que é seu nome todo? Qual que é o seu primeiro nome? Qual que é seu último nome? Sobrenome? Qual que é a sua melhor amiga? E fui, né, naquele exercício. Isso parece que é uma eternidade. Até chegar no hospital e descobrir o que realmente tinha acontecido, parece uma eternidade, né, gente? Incrível, porque, como eu tinha dito, né, a minha mãe foi um diferencial muito grande. Era domingo e normalmente tem muito trânsito nessa região. Então, como a gente estava de ambulância, o trânsito foi muito livre. Tanto é que meu esposo demorou muito mais tempo para poder chegar. Ele demorou uns 20 minutos. E ela foi atendida prontamente. Quando nós demos entrada, que nós fomos direto para o Vila da Serra, o motorista perguntou, né, para onde a gente vai? Aí eu falei: Vila da Serra, mais próximo. E nós demos entrada no Vila da Serra. Lá não estava funcionando na época a UTI infantil. Então, quando ela deu entrada prontamente para dentro do hospital,
eles imediatamente a socorreram e eu fui ali continuando fazendo aqueles exercícios com ela e de maneira assim rindo, muito leve, sabe? Conversando com ela, e aí nós entramos para dentro de uma sala onde a gente teria que esperar para poder fazer a tomografia, todos os exames. Só que ela deu entrada de tal jeito naquele hospital que a médica que atendeu, ela veio até mim e falou que ela não estava bem. Ela, visivelmente ali ela já não estava muito bem. E que ia só esperar para poder fazer o exame e tal, e que ela estava esperando uma outra junta médica vir para decidir o que eles iam fazer. E ela voltou mais umas 2 vezes falando assim, e aí, como é que ela está? Eu falei assim, não, ela tem respondido muito lentamente ao que eu pergunto, mas ela está cansada também, porque ela nadou muito durante o dia, e eu ficava assim, trabalhando com ela, meditação guiada, respiração. Respira, filha, aqui comigo. Ó, puxa o ar. Aí ela puxava. Então, eu fui nesse ritmo com ela. Mas toda vez que essa médica chegava lá, ela olhava para minha cara, olhava para a cara da Maria Luana e fazia assim. E saía. E aconteceu que a gente passou ali mais um tempo, né? Meu esposo chegou e o meu esposo, ele é uma pessoa assim... E até então você não sabia que ela tinha tido o problema do crânio? Não, aí eles já me falaram ali que ela tinha tido um traumatismo craniano e que tinha que ver o que seria feito, que aquela lesão poderia causar, né? E ali eu fiquei com ela só focada nesses exercícios e meu esposo chegou sendo uma pessoa forte, pragmática, resoluto, e de repente eu vi aquele homem assim completamente, sabe, muito abalado. E aí eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, espera lá fora para ela não te ver e sentir, né, que você está dessa forma. Pode aguardar que eu vou te dando notícias. E ali ele ficou e nós ficamos lá dentro do quarto, eu continuando com os exercícios. Então, quando eu cansava de falar, eu colocava áudios, eu colocava música, porque nós passamos algumas horas ali. Colocava vídeo, né? Então eu fui tentando estimulá-la de várias formas. E foi tão interessante que num desses estímulos eu mostrei a foto do pai dela. Eu falei, quem que é esse aqui? Na hora que eu mostrei, ela vomitou na hora. Na hora. E aí, tamanho, né, o impacto emocional. E o tempo inteiro eu perguntava para ela, você lembra do que aconteceu? Você sabe o que aconteceu? Conta para a mamãe o que aconteceu. Porque é tão interessante, às vezes eu vejo pais que muitas vezes passam experiências traumáticas com filhos e eles não querem conversar perto da criança ou não querem relembrar achando que aquilo dali, né, pode desestruturar ou ativar algum gatilho. Mas é tão interessante porque isso é muito curativo real. Também. Só que a fala cura. Então, naquele momento, eu ficava estimulando ela a resgatar essa memória. Porque o que acontece? Em situações muito traumáticas, o nosso cérebro ele tende a encapsular a memória. Por quê? Porque ele não quer sentir dor. Então, ele vai proteger aquela memória para ela, né, não trazer ali nenhuma experiência dolorosa. E aquilo dali eu fui estimulando ela a resgatar aquela memória, e como a gente, desde o início daquela entrada na ambulância, foi muito leve, foi muito voltada assim, tranquilo, né? Então eu fiquei resgatando isso com ela, mas ela não conseguia me falar o que tinha acontecido, ou seja... Ela teve que fazer uma cirurgia? Não, aí nós ali ficamos esperando, né, o que iria ser feito, porque não tinha UTI infantil, ou seja, provavelmente nós teríamos que ser transferidos para outro hospital. Aí liberaram o exame, então nós subimos para fazer uma tomografia e foi interessante porque aquelas máquinas fazem um barulhão danado. E eu, mais uma vez, falei para ela, olha, você vai entrar agora
numa outra nave espacial e essa nave ela é muito divertida. E a mamãe vai junto com você, eu vou ficar lá segurando a sua mão porque eu não vou perder essa aventura não. Então eu fui fazendo assim com ela e ela foi fazer a tomografia, ela dava uma risadinha assim de canto de boca, mas muito desestabilizada, a pupila muito dilatada, muito instável, né, no oxigênio, mas aí ela fez o exame, saiu do exame e ali nós ficamos aguardando. De repente, um resultado e muita oração. Esse é o ponto principal, porque naquele momento que ocorreu esse acidente, que nós chegamos no hospital e que ali ficamos algumas horas esperando o desfecho, né, desse processo de fazer o exame e saber o que nós iríamos fazer até então, eu tirei foto. Na hora, eu senti muito forte o Espírito Santo falando assim, manda foto, porque eu estava mandando pedido de oração no grupo do pessoal que ficou comigo a semana inteira. E dentro dessa formação, tinham vários pastores participando. Então, naquele momento, eu fui assim, impulsionada com a oração dos irmãos. Sim, eu fui impulsionada a não só pedir a oração, mas mandar a foto de como ela estava. Então eu tenho foto dela ali naquele momento, naquele estado, porque a imagem, ela impacta. E foi tão extraordinário, porque foram tantas mensagens e essas pessoas entraram tanto numa esfera, numa atmosfera sobrenatural de oração, que eu tenho assim a convicção de que algo extraordinário no céu aconteceu. E então ali eu mandei a imagem e descansei e fiquei muito focada ali nela. Veio o resultado do exame. Quando o resultado do exame chegou, essa médica chamou mais uns 9 ou 10 médicos, chamou praticamente tudo quanto é médico que tinha ali naquele hospital para poder analisar aquelas imagens com ela, porque nem ela acreditava no que ela estava vendo, não tinha nada de sequela, nada. E aí naquele momento que eles estavam ali naquela leitura, que ela falou assim, olha, eu estou esperando o resto do pessoal vir para poder ler, porque nem eu estou acreditando no que eu estou vendo, para realmente, né, ser mais detalhista nessa análise. Eu ouvi ela conversando com eles e ela falava assim, olha, ela chegou aqui muito desestabilizada, aí foi dando todo o quadro, né, clínico ali que ela chegou, e ela falou assim, você sabe, né, no estado que ela chegou, a indicação era entubar, só que a mãe estava tranquila, então eu fui deixando ali, era para ela ter sido entubada. E ela não foi entubada. Aí a pergunta que fica é, será que se ela tivesse sido entubada, porque a intubação é uma indução ali para ela dormir, então o derramamento de sangue, como que ficaria? E os estímulos? Então eu fico me perguntando. Cuidado do Senhor mesmo, né, Ju, pela vida da Maria Luana. Todos os detalhes. E isso tudo porque eu creio que essa menina, sim, vai ser uma grande mulher nas mãos do Senhor. Amém. E ela foi uma promessa para a sua vida, é uma bênção, uma herança do Senhor para a sua vida, para a vida do seu marido. E amém. Glória a Deus por esse testemunho, porque eu tenho certeza que vai encorajar muitas outras mães que estão nos ouvindo, muitas mulheres que estão passando por esse processo com os filhos. E eu quero te agradecer, viu, Ju, por ter disponibilizado e vindo aqui testemunhar isso tudo que o Senhor tem feito na sua vida, e nós teremos oportunidade de outros, viu? Sim, em nome de sim, Jesus, né? Sim, eu que agradeço a oportunidade e é tão maravilhoso compartilhar aquilo que o Senhor faz nas nossas vidas, né? Ele pode todas as coisas. Amém. Eu quero agradecer a você que ficou aí até o final, ouvindo o nosso testemunho aqui, agradecer a 8 Filmes pela parceria, a Açaí Fresh, nosso patrocinador. Muito obrigada, fiquem com Deus.